14 de setembro. Exaltação ou glorificação da Santa Cruz. O primeiro dia em que a cruz foi exaltada, isto é, glorificada, foi aquele em que o Filho de Deus nela foi pregado para a exaltação do mundo. Ele dissera, abre aspas, quando eu for exaltado, levantado sobre a terra, atrairei a mim todas as coisas, fecha aspas. Erguido na cruz, atrai a si o ladrão penitente, atrai a si o centurião romano, que glorifica a Deus e confessa que o homem que acaba de expirar é realmente um justo. Atrai a si os judeus e os gentios, de Jerusalém a Roma. A cruz aparece ao imperador Constantino com as palavras, abre aspas, com este sinal vencerás, fecha aspas. Santa Helena, mãe de Constantino, torna a encontrar a cruz do Calvário enterrada sob ruínas. Numerosos milagres revelam-na e glorificam-na. Desde então a exaltação ou glorificação da Santa Cruz se torna uma festa na Igreja. Santa Maria Egipciana, ainda pecadora, dispõe-se a adorá-la, mas só o consegue depois de resolver-se a fazer penitência pelos seus pecados. Essa festa ainda se torna mais solene no sétimo século, quando a cruz foi transportada da Pérsia para Jerusalém pelo imperador Heráclio. No início do referido século, uma guerra sangrenta irrompeu entre os persas e os gregos. Essa guerra durou 24 anos, sendo que os 18 primeiros constituíram para os gregos uma série contínua de derrotas. Em todo o Oriente, das ruínas da antiga Babilônia ao estreito de Constantinopla, cidades foram incendiadas e destruídas, campos devastados e abandonados sem cultura, habitantes degolados ou levados como cativos. Os persas invadiram sucessivamente a Armênia, a Mesopotâmia, a Capadócia e em 610 chegaram às portas da Calcedônia. O advento de Heráclio não lhes interrompeu as devastações. No ano de 611, tomaram Edessa, Apameia, Antioquia. Em 615, devastaram a Palestina e apossaram-se de Jerusalém. As igrejas, mesmo a do Santo Sepulcro, foram entregues às chamas, os habitantes, assim como o patriarca Zacarias, levados em cativeiro. Os persas carregaram tudo quanto havia de mais precioso, e entre outras coisas o lenho da verdadeira cruz. O patrício Nicetas resgatou de um oficial persa por uma avultada quantia a Santa Esponja e a Santa Lança que foram transportadas para Constantinopla e expostas à veneração dos fiéis. O imperador Heráclio permaneceu 10 anos na inação. Como que despertou em 621, iniciou uma série de campanhas nas quais não cessou de bater os persas. Córces, rei destes últimos, recusava todas as propostas de paz. Matara seu pai para reinar no lugar dele. Em 628, foi por sua vez assassinado por um de seus filhos que lhe sucedeu. Cirones, o novo rei, tratou a paz com Heráclio, que lhe devolveu todos os cristãos cativos na Pérsia, entre eles Zacarias, patriarca de Jerusalém, e também a verdadeira cruz que Sabar carregara quando a cidade fora tomada 14 anos antes. Foi ela primeiramente transportada para Constantinopla. Mas, no ano seguinte, 629, o imperador Heráclio embarcou para levá-la de volta para Jerusalém e dar graças a Deus pelas vitórias obtidas. Lá chegando, tomou a cruz nos ombros, a fim de conduzi-la à igreja do Calvário, no mesmo lugar e pelo mesmo caminho através do qual o Salvador a carregara. Como vencera os persas, o imperador envergava roupas magníficas, porém, ao chegar à porta que levava ao Calvário, sentiu-se detido por mão invisível. Quanto mais se esforçava para avançar, mais se sentia contido. Todos se mostravam surpresos. Então o patriarca Zacarias falou, abre aspas, reparai, príncipe, se esses trajes pomposos imitam a humildade e a pobreza de Jesus Cristo, o primeiro que transpôs esta porta sob o peso da cruz, fecha aspas. O imperador compreendeu, despojou-se de todos seus adornos, vestiu um hábito comum e descalço levou facilmente a cruz até o Calvário, onde a colocou no seu lugar. Ela permanecia no seu estojo de prata, tal como fora levada. O patriarca, assim como o clero, verificou que os sinetes estavam perfeitos,
Abriu o invólucro com a chave, adorou o santo lenho e mostrou-o ao povo. Esse restabelecimento da cruz tornou ainda mais solene a festa da sua exaltação, já anteriormente celebrada. O Império dos Persas, povo que tantas vezes e com grande crueldade havia perseguido o cristianismo e, finalmente, levado embora a cruz, recebeu pouco depois o seu castigo. Foi destruído pelo Império de Maomé, que, de acordo com uma profecia de Daniel, devia humilhar 3 outros. O dos persas, o dos gregos e dos visigodos, na Espanha, e perdurar durante 1260 anos. Esse período terminará em nossos dias. Iniciado em 662, o Império Maometano, pelo menos como Império Anticristão, deverá acabar em 1882. Assim, desde agora, 1854, anuncia a sua própria agonia, ameaçado pela Rússia cismática e meio bárbara. Implora a assistência dos poderes cristãos e católicos. Implora a assistência da cruz, que durante tanto tempo combateu. Promete conceder plena liberdade aos adoradores da cruz, de maneira que essa guerra colossal, que se arma de todos os lados, anuncia-nos uma nova exaltação, uma nova glorificação da cruz. E podemos cantar mais alto do que nunca: Christus vinci, Christus reina, Christus impera. A Cristo a vitória, a Cristo a realeza, a Cristo o império. Também hoje comemora-se São Materno e Santo Odilardo.